Olá, quem está falando é Mário, advogado aqui da MC Advogados, especialista em direito previdenciário, com ênfase no salário e maternidade. Essa semana, nas últimas semanas, a gente tem recebido muitas mensagens, muitas dúvidas, algumas delas bem semelhantes. Então, a minha equipe pediu para eu fazer um vídeo respondendo essas principais dúvidas. Então, vou pedir para a Flávia agora fazer essas perguntas e, com certeza, esse vídeo vai poder ajudar você que está precisando ou quer saber se tem um direito ao salário e maternidade. Então, Flávio, por favor, me faça quais são as perguntas. Doutor, eu nunca trabalhei de carteira assinada e nunca contribuí ao INSS. Mesmo assim, tenho direito? Não, você não tem o direito se você nunca teve contribuição em INSS. O que acontece é que se você estiver gestante, você ainda tem tempo de fazer uma contribuição em INSS como facultativa, se tornar segurada e aí sim fazer jus ao benefício. Doutor, já tive bebê e trabalhei antes do bebê nascer. Tenho direito? Então, se você trabalhou antes do bebê nascer, você precisa analisar o tempo que faz isso, né? Ou seja, o tempo entre a última contribuição, ou seja, que você tenha trabalhado carteira assinada o dia que você fez a rescisão, ou que você tenha feito uma contribuição, como MEI, como facultativa. Esse prazo entre a última contribuição e o nascimento do bebê, que é o fato gerador, e isso é bom deixar bem claro, porque tem mamãe que liga, eu fiquei grávida. Não, não é quando você ficou grávida, é quando nasceu o bebê. Se esse prazo for inferior a 12 meses, você tem direito. Agora, se esse prazo for entre 12 e 24 meses, aí tem algumas regrinhas que eu vou explicar mais na frente. Doutor, qual o valor do salário maternidade? O salário maternidade, ele é pago em 4 vezes de, no mínimo, o salário mínimo. Por que no mínimo? Porque ele leva em consideração a média das últimas contribuições que você fez. Então, se essa média for superior a um salário mínimo, vai ser esse valor. Mas, normalmente, é 4 parcelas do salário mínimo. Agora, essas 4 parcelas, elas podem vir numa única vez. Ou seja, se já faz mais de 4 meses que o seu bebê nasceu, o INSS vai pagar as 4 parcelas todas de uma vez só, totalizando aí R$ 6.072. Doutor, liguei para o INSS e me falaram que eu não tenho direito. Sim, o INSS ele não tem reconhecido ainda a decisão do Supremo Tribunal Federal que ocorreu em março de 2024. Então, deixa eu explicar um pouquinho. O que acontece? Até essa decisão do STF, desde 99, o INSS exigia daquelas mães que não estão contratadas de carteira assinada, porque essas, independentemente se elas estiverem trabalhando, elas já têm o direito à licença maternidade. Então, eu estou trabalhando numa empresa, seja 1 mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos, no momento que eu fico gestante, vou ter o bebê, a própria empresa solicita ao INSS a minha licença maternidade. Mas aquelas mamães que não estavam trabalhando, mas eram contribuintes facultativos, ou elas eram MEI, o INSS exigia que tivesse carência de 10 meses. Então, muitas mães dessas, inclusive, entraram na época com pedido do INSS e foi negado. O STF entende diferente. Ele tomou uma decisão em março, através de 2 ações diretas de inconstitucionalidade, de 2010 e 2011, onde ele julgou pelo princípio da isonomia. O que significa isso? Que todas as mamães têm o mesmo direito. Ora, se uma mamãe entra para uma empresa já no 9º mês de gestação ou no 8º mês de gestação, e quando ela tem um bebê, ela tem o direito de salário maternidade e a empresa fez apenas uma contribuição, a mamãe que também é MEI ou que faz a contribuição facultativa também tem direito apenas com uma contribuição. Então, o STF teve esse entendimento. Só que o INSS, ele ainda não ajustou os processos internos dele. Então, ele ainda não conseguiu treinar toda a equipe dele, mudar o sistema. E hoje, todo pedido que chega no INSS, ele é feito uma pré-análise para um sistema que está programado para isso. Então, ele nega. Se você ligar no 135, ele vai negar. Se você for ao INSS, ele vai dizer que você não tem direito. Mas, na justiça, o juiz ele reconhece a decisão que é do STF. Então, na justiça, a mamãe está recebendo benefício. Doutor, recebi a guia do INSS, fui até lá, disseram que era golpe. Na verdade, essa foi uma pergunta que eu recebi essa semana, com uma mamãe que já tem contrato conosco, uma futura mamãe, na verdade, uma gestante, e aí a gente mandou a guia do INSS para ela pagar, ela foi até o INSS. O INSS disse, não, olha, não paga essa guia, que isso deve ser golpe. Não, não é golpe.
Tá? Primeiro porque não faz sentido, né? Alguém fazer um golpe emitindo uma guia para você pagar para o INSS, um valor que vai cair na conta do INSS, e você aqui no escritório não recebe nada. Nós só cobramos os nossos honorários quando e se você recebeu o benefício. Então, nós fizemos todo o trabalho, captação de documentação, a gente faz todos os formulários, a gente dá a entrada no INSS, a gente espera a negativa, porque ele vai negar, a gente ajuiza a ação na justiça, a gente acompanha o processo judicial para receber apenas no final. Logo, não faz sentido que dar um golpe, né, dessa forma. O golpe é se o escritório estiver te pedindo para pagar algo antecipado para ele, que também não quer dizer que seja golpe. Tem muitos escritórios de advogados que cobram os honorários antecipados e está tudo certo, isso é legal, tá? Mas essa guia do INSS foi bem assim, interessante, porque aí nós perguntamos para essa cliente, mas como é que é golpe? Quanto que você já pagou no escritório? Ela disse, não paguei nada, mas sabe como é que é? A gente é insegura. Eu entendo perfeitamente. Doutor, como faço para me prevenir de golpes? Pronto, essa pergunta é importante. Assim, ó, isso quer dizer que não tenha golpe na internet? Gente, a internet é cheia de golpistas. E você tem que ter muito, muito cuidado. É natural que você fique apreensiva, né, fazer algum pagamento, às vezes até de informar seus dados. Então, a recomendação que a gente faz aqui no escritório é acompanhe, entre em todas as redes sociais desse escritório, veja como é que estão as avaliações, se tem reclamações lá, não reclame aqui, tá? Verifique no Google se esse escritório tem um site, se esse site tem avaliações do Google, né? Porque aí você se cerca dessas situações e evita realmente de um golpista tá passando ali, de repente, algo que é legal, mas se aproveitando ali para receber de você algum valor. Nós recebíamos honorários antecipados, nós resolvemos não cobrar por conta disso, tá? Para dar segurança aos nossos clientes. Olha, você vai entrar e você só vai pagar se receber. Então, a gente já elimina essa condição que muitos golpistas estão fazendo na internet. Doutor, já tive meu filho e na época meu pedido foi negado. Sim, na época foi negado e se você entrar agora e não tiver ali com a carência de 10 meses, vai ser negado novamente. Só que se você já entrou lá na época no INSS e você tem a negativa, o despacho negando, você pode entrar na justiça. Você não precisa entrar novamente com o pedido do INSS. A não ser que você tenha feito o pedido assim errado, às vezes faltando alguma informação, e aí a negativa não é nem por conta da carência ou não, é por outro requisito. Por isso a gente recomenda, nessas situações que você não tem o direito reconhecido pelo INSS, mas sim pela justiça, que você faça o pedido do INSS também com o advogado. Mas, se você quiser entrar diretamente, você também pode. Doutor, o que diz a decisão do Supremo Tribunal Federal? A decisão diz que a forma como o INSS avalia a condição de segurada, exigindo os 10 meses de carência, é ilegal, é inconstitucional. Ou seja, ele quebra um princípio da Constituição, que é da isonomia, que dá o mesmo direito para a mamãe que está trabalhando, ou que é MEI, ou que contribui como facultativa. É isso que diz a decisão. E isso faz com que você, com uma única contribuição, da forma como for, como facultativa, como individual, ou mesmo como contratada por uma empresa, tenha o mesmo direito. Doutor, preciso fazer uma contribuição? Qual o valor? A contribuição depende. Se você já teve alguma contribuição até 12 meses, você não precisa fazer. Nós podemos entrar com pedido direto ao INSS. Se você não tiver 10 meses de carência, ele vai negar, e aí nós entramos na justiça. E lá nós estamos tendo êxito. Agora, se você não tem nenhuma contribuição, nunca trabalhou, você precisa ser segurado do INSS. E aí precisa fazer o pagamento de uma guia, pelo menos uma guia, tá bom? O valor é de 11% do salário mínimo. Hoje, pelo salário de R$ 1.518, o valor é R$ 166,98. Doutor, qual o valor cobrado de honorários pelo escritório? Nós cobramos 25%. Então, do valor que você receber do INSS, 25% vem como honorários para o escritório. Repetindo, só quando você receber. A outra pergunta que me fazem muito: doutor, o escritório recebe e depois me repassa, ou eu recebo direto na minha conta?
A gente já ouviu aqui casos de clientes que contrataram advogado e receberam na justiça o valor, o advogado recebeu o valor e não repassou para o cliente. Então, assim, eu vou aproveitar também essa pergunta que não foi feita, mas vou responder também essa dúvida. Hoje nós trabalhamos da seguinte maneira: se a gente pediu no INSS o seu benefício, o INSS reconhecer, que é bem difícil, mas tem casos que reconhece, o valor vai primeiro para o cliente. Então vai para a conta de um cliente, o INSS ele encaminha o valor direto para uma conta na sua cidade, você recebe e nós emitimos o boleto aqui e você nos paga. Agora, se for na justiça, nós já solicitamos o destaque para o juiz. O que significa isso? Que ele efetue o pagamento dos 75% que é seu diretamente na sua conta e os 25% que é de honorários diretamente para a nossa conta. Então o dinheiro não passa pelo escritório. O seu benefício ele não vem para nós não sacamos ele para depois repassar para você. Doutor, quanto tempo está levando para conseguir o salário maternidade? Isso depende muito. Nós temos casos aqui que saiu em 3 meses, tem casos que levou um pouco mais de 8 meses. Isso depende em que juiz vai cair, em que vara vai cair, em que estado vai cair. Nós atendemos o Brasil inteiro, né? E o tempo tem variado de caso a caso. Doutor, eu posso entrar direto com pedido no INSS? Não preciso de advogado? Você pode entrar com pedido no INSS através do aplicativo Meu INSS. A recomendação que a gente faz é apenas o cuidado como você vai fazer o pedido. Você tem que anexar todos os documentos que o INSS exige. Caso você deixe de colocar algum documento, ele pode negar, e a negativa não seria nem pela carência, seria pela falta de requisitos de documentos. Então, a gente recomenda, se você sabe fazer o pedido, se sabe fazer ele corretamente, você pode fazer diretamente. Agora, os advogados eles trabalham com um sistema diferente. O contribuinte, ele utiliza do aplicativo Meu INSS. Nós trabalhamos com o Geride, é um sistema vinculado ao INSS que é feito diretamente com o escritório de advocacia. O INSS tem 30 dias para te responder. Tá? Então, o que a gente tem notado? Aqui no escritório, nenhum pedido que a gente fez até hoje pelo Geride passou de 30 dias. O INSS sempre respondeu dentro do prazo, porque ele sabe que se não fizer no prazo, a gente entra na justiça no 31º dia. Já o contribuinte, muitas vezes, não sabe desse direito. Então, tem caso aí que está levando 2, 3, 4 meses para responder na esfera administrativa. E se esse pedido foi feito errado, você vai ter que, de novo, entrar no INSS de forma correta e esperar mais 30 dias. Para aí, sim, com a negativa, entrar na justiça. Doutor, posso perder o Bolsa Família ou BPC Loas? Essa é uma dúvida que alguns têm, que não faz sentido, porque são benefícios diferentes. Eles estão, vamos dizer assim, um é assistencial, você precisa dele, e ele vai durar o tempo que for necessário. Ou seja, enquanto você tiver numa condição de carência, o governo vai continuar tendo que te pagar o Bolsa Família ou o BPC Loas. O salário maternidade não, ele é determinado, ele é previdenciário. Então, ele entra num outro grau de necessidade, que é aquele momento específico de 4 meses, que são os 4 meses iniciais da gestação, do pós-gestação, de nascimento do bebê, que você tem que se afastar do trabalho. Então, uma coisa não interfere na outra. Doutor, trabalhei, mas não assinaram minha carteira de trabalho. No INSS você nunca trabalhou, né? Então, nesses casos, se você hoje está trabalhando, está gestante, e você não tem carteira assinada, ou você exige da empresa o registro da carteira para que a empresa faça essa contribuição, esse recolhimento do INSS, ou você faz o pagamento direto da guia como facultativo. Obrigada, doutor, pelas respostas. Ficamos aqui à disposição.